Bom dia! A palavra do dia hoje para você, 1 João, capítulo 5, versículo 4 a seguir. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Queridos, quando nós temos uma fé convicta no Senhor Jesus, essa fé vai trazer suas consequências ou seus reflexos, vamos dizer assim. Quem verdadeiramente tem uma fé no Senhor Jesus Cristo e crê nele como seu único e suficiente Salvador, vai passar a ter uma vida verdadeiramente de testemunho do que verdadeiramente Cristo faz na vida daquele que crer nele. Se você tem Jesus Cristo como teu Salvador, você já tem um testemunho em si para você contar. Porque quem verdadeiramente ama o Senhor, ama os seus mandamentos, ele tem um testemunho para contar. E começa a dizer o quanto é maravilhoso ter uma fé convicta, uma fé certeira naquele que nos amou primeiro. A Bíblia aqui está nos dizendo que todo aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você é nascido de Deus, você vence o mundo. E o que é o mundo, pastora? O mundo é tudo aquilo que traz aflição. É tudo aquilo que te preocupa, que te causa medo, pânico, ansiedade. É tudo aquilo que te causa dor no coração. É tudo aquilo que você olha e muitas vezes até mesmo parece bom também aos teus olhos, mas no final é perdição. O mundo é tudo aquilo que quer fazer a tua carne sorrir. É tudo aquilo que quer levar você a situações que vão acabar desagradando o Espírito Santo de Deus. Isto tudo é um mundo. Então o Senhor está dizendo aqui na sua palavra que aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo. Sabe o que Jesus está falando contigo nessa manhã? Você pode vencer. Você pode vencer as lutas, você pode vencer as aflições, você pode vencer tudo que você está passando. Estou sentindo Deus aqui nessa palavra, lamandaracébia, mandarábia. Você pode vencer esses problemas que se levantaram, essas muralhas que estão como desafios na tua frente. Você pode ir além, você pode vencer a você mesmo. Eu costumo dizer que o maior inimigo muitas vezes não é o adversário. O maior inimigo, muitas vezes, somos nós mesmos. Vencer o nosso eu, a nossa vontade, para se submeter à vontade de Deus. Amar os seus mandamentos e não ter ele como um peso na sua vida. Então, se hoje você me escuta, o Senhor está falando contigo. Você pode sim vencer toda e qualquer aflição. Você pode sim vencer as perdas, os problemas, as dificuldades. Porque se você é nascido de Deus, você vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, essa fé convicta, essa certeza, né, de ter Jesus Cristo como teu Salvador, essa certeza de uma vida eterna, isto faz com que você venha vencer o mundo. E para que nós possamos vencer o mundo verdadeiramente, é necessário uma coisa: crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. Se você crer no Senhor Jesus como Filho de Deus, você pode vencer o mundo. Olha para a vida de Davi e começa a observar o quanto ele venceu. Ele venceu tantas coisas na sua vida, ele venceu tantas barreiras e foi um homem tão próspero, tão abençoado, porque ele tinha uma fé convicta em Deus. Ele tinha plena convicção daquilo que Deus tinha na vida dele, que o Senhor havia o chamado para um propósito. E ele venceu o eu, ele venceu a vontade, até mesmo, quem sabe, de fazer alguma justiça com as próprias mãos na vida de Saul. Ele teve oportunidade, teve Saul nas suas mãos, mas não tocou. Ele conseguiu vencer a ele mesmo, conseguiu vencer as situações de problemas, aflições e quantos desafios que lhe apareceram. E que não dizer do grande gigante Golias, que quando aparece, Davi ele vence pela fé. Se você quer vencer, você precisa ter essa fé convicta.
Se você quer entender o quanto o Senhor, Ele te chamou para vencer desafios, tenha uma fé convicta de que quem te chamou foi Deus, de que quem se revelou a você foi Deus. Olha para a vida de Moisés. Moisés, quando o Senhor chama ele numa sarça que ardia e não se consumia, ele entende que o grande eu sou falou com ele. E ele entendendo, ele reconhece a sua pequenez, reconhece os defeitos que ele tinha, que ele não era um bom orador, para que ele viesse voltar ao Egito e estar libertando o povo. Olha, Moisés ali teve uma fé convicta, uma certeza que era Deus que estava se revelando para ele. E lá na frente Deus estava usando Moisés com sinais, prodígio e maravilha. E ele foi um grande líder que levou o povo pelo deserto até a terra que manava leite e mel. Você está entendendo, amado? Para você vencer, você precisa ter fé. Olha para a vida de Josué, que foi o sucessor de Moisés. Ele tinha uma fé convicta, uma certeza que Deus era com ele. E naquela batalha, onde ele estava ali, uma batalha cerrada, uma batalha que era uma grande colisão contra a sua vida, né? Contra o povo de Deus, onde 5 reinos se juntaram para destruir o povo de Israel. Ele começa a olhar para o céu e diz: sol, para sob Gibeá. Ele começa a dizer: Deus, eu preciso que esse dia se alongue, ele estava dizendo. Eu preciso que esse dia não termine como um dia normal. Ele usou ali a fé dele, a convicção que Deus estava com ele, que Deus estava com o povo de Israel, que o povo de Israel estava na direção de Deus. Sabe o que o Senhor está falando? Você tem que ter convicção de que Deus é contigo. Você tem que ter convicção que o Senhor está na tua vida. Você tem que ter convicção que o Senhor te chamou, que Ele te deu um ministério, que Ele te chamou para vencer o mundo, vencer as aflições, vencer os desafios. Você precisa ter essa convicção no Senhor. Você tem a Jesus Cristo como teu Salvador, aquele que não perde uma batalha, aquele que não perde uma situação, aquele que não se envergonha, né? Que não fica envergonhado. Você tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E isso é suficiente para você vencer o mundo. Então tenha essa fé convicta, porque essa fé vai refletir em uma vida de vitória, em uma vida de superação diante de situações que muitas vezes você vai olhar e dizer: é tão difícil eu superar. Mas mediante essa fé convicta no Senhor Jesus, mediante a você estar ali nessa plena convicção no Senhor Jesus, você vai superar, você vai ter essa certeza. E quando eu falo de superação, o Espírito de Deus me traz à memória que aquela mulher sunamita, aquela mulher, apesar de não conhecer a Deus como eu e você, ela acreditou que Deus era na vida do profeta Eliseu. E quando a criança morre, ela podia ter enterrado, mas ela decidiu no seu coração que ia até o homem de Deus, que a criança ia viver. Ela coloca a criança ali sobre o quarto do profeta, fecha a porta, desce e vai até onde ele está. Aquela mulher teve que superar até mesmo a sua dor de mãe, de ver um filho morto, mas acreditando com fé que ela ia vencer aquela situação, que ela trairia a cura através da vida do profeta Eliseu. Queridos, é o que nós precisamos ter para vencer o mundo e suas aflições. Uma fé convicta em Jesus Cristo, ter Ele como único e suficiente Salvador, ter certeza que você é nascido de Deus. Se é nascido de Deus, você ama a Deus, ama o seu Filho Jesus Cristo, e os seus mandamentos para você é um prazer cumprir a lei, os mandamentos, aquilo que a palavra condiz, aquilo que a palavra nos ensina. Para você é um prazer e não um peso. Então entenda o quanto o Senhor te ama, e Ele fala contigo nessa manhã: você pode vencer, você pode ir além, porque todo aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele faça resplandecer o sol sobre a tua vida, que Ele te dê uma semana excelente, que a glória do Senhor se manifeste na tua vida. Quem fala contigo nessa manhã é a pastora Valéria Rodrigues. Um abraço carinhoso para você e fique na paz.